Irmãos, amigos, coloquemo-nos sempre à disposição do bem maior, a beneficiar a nós mesmos e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque, na verdade, esse é um dos maiores obstáculos do ser. Tanto aqueles que vivem na crosta terrestre em estruturas mais densas, quanto os que atingiram os patamares fluídicos, nesta plena e abençoada continuidade que nos é ofertada pelo Pai Criador. Exatamente, amigos. Esta disposição que precisa, digamos, percorrer o nosso íntimo, ela chegará às suas devidas proporções às mentes e aos corpos, numa receptividade relativa às próprias aceitações dos conceitos de dever, respeito e verdades, promovendo então nas almas concepções tais que as suas percepções estarão despertas, mais despertas, às verdadeiras plenitudes de ser e de pensar. Desta forma, as vibrações e benefícios trazidos a nós, ao nos conceituarmos como criaturas atreladas a pensamentos e atitudes bondosas e benéficas, estas vibrações se altercarão a cada instante de vida, no constante manuseio da criatura consigo mesma e com aqueles vínculos móveis e digamos, imóveis que a cercam e com os quais compactuam instantes do seu viver. Exatamente, vibrações benéficas poderão ser vistas e sentidas por almas já em despertar espiritual mais amplo. Quando, digamos que, entre aspas, os personagens chaves e veículos de amor e bondade nos surgem como seres especiais, fora da vulgaridade de atitudes normais de cada ser que povoa o planeta. Exatamente. Essas criaturas, entre aspas, especiais, elas despertam como expoentes perfeitos, que nos tocam pelo seu desprendimento e diria que autonomia espiritual, isto é, agem com desenvoltura em objetivos de caridade maior, a beneficiar tantos quantos lhes surgem à frente. Não é verdade? Assim, vibrações plenas de amor e carisma nos consagrarão pela eternidade, a se vincularem em percentuais aos postos mais elevados das construções infinitas, a provar a luz por vários recantos das vivenciações universais do Pai Eterno. Exatamente. Mas como realizar estes tantos benefícios quando, por muitas vezes, não os conseguimos perceber, não tendo a coragem de abdicar de um status humano e sociais e nos expondo a mudar alguns instantes de vivências pré-estabelecidas, as quais nos sentimos plenos e alegres, embora distantes de atitudes de um despojamento maior. Como realizar isto? Como nos integrarmos nestes palcos de caridade e amor, se nem mesmo conosco sabermos ser caridosos e bondosos, destruindo as várias oportunidades e, por vezes, até o nosso físico, desequilibrando o nosso emocional ou distorcendo os nossos sentimentos? Como reagir e agir para ajudar e prestar socorro e benefícios a nós, em primeiro lugar, e a terceiros, sem sairmos da nossa concha de egoísmo e de comodismo. Na verdade, amigos, em primeira instância, preciso será que exista realmente uma conscientização de propósitos em nosso viver. Propósitos de praticar o bem. Sim, o bem maior a nós mesmos, alinhando o viver desde o instante em que despertamos para a vida. Como também saber buscar
sim, buscar a cada dia motivações a exercer atitudes de concórdia, de paciência, de compreensão, administrando palavras, atitudes e comungando o viver. Eu diria que dentro e fora do lar, a distribuir paz, distribuir alegria, distribuir suavidade em nossa postura e manifestações desta estrutura plena que temos de potenciais. Temos que querer, porque, na verdade, o querer crer que podemos realizar o bem em amplos aspectos deverá ser um grande exercício, para que consigamos articular, primeiramente, dentro de nós, beneficiando e orientando nós em espírito, cada segundo de vida. Entretanto, sabemos como é difícil vigiar a nós mesmos, não é? Quando esta mesma vigilância nos foge a cada instante, por termos que atuar humana, social e profissionalmente numa constância que por tantas vezes não nos deixamos parar para pensar. Exatamente. Então, como realizar em nós atos de bondade, se às vezes nem mesmo conseguimos saber o que é melhor para nós, pois o nosso discernimento se acha bloqueado por incompreensões daquilo que vivenciamos, ou até por uma incompetência de nossa alma que se encontra ainda perdida nas teias das inúmeras conjunturas ilusórias e falsas em que nos permitimos envolver. Amigos, na realidade, esse despertar, ele acontecerá em algum momento, de algumas vivenciações do ser. Geralmente, isso acontecerá quando ele atravessar encruzilhadas que o colocarão sobre grandes testes de atuação na esfera. Na realidade, essa disposição a benefícios maiores se dará quando, após o despertar, o ser providenciar a si mesmo condições de uma maior liberdade em agir. Sim? Agir em prol de beneficiar não só a ele, mas também aos que a ele estão atrelados, sentindo-se realizado intimamente por seus atos e préstimos. E aí ele vai ultrapassar as próprias limitações, o que poderá, logicamente, inicialmente, ser bem difícil para ele, mas iniciará um processo de renovação íntima. Desta forma, já iniciando benefícios outros, além de beneficiar a si mesmo, a criatura começará a se desprender de vários liames materiais, de um certo egoísmo e das ilusões precárias que ainda alcançam a maioria que percorre o plano denso. Exatamente, amigos. Tudo acontece desta maneira. Portanto, alcançar este estágio nos fará percorrer etapas delineadas por nós mesmos, uma plena conscientização das nossas próprias atitudes e dos efeitos gerados por elas. Ousemos ordenar, amigos, essas etapas no viver atual, a nos facilitar a caminhada e a busca por essa livre abertura ao bem, este bem que irá precisar fazer parte de nós mesmos, pois o Criador nos lança a cada segundo grandes benefícios, muitas oportunidades não percebidas por nós, numa disposição altruística a filhos dispersos e alheios a tantas ofertas que alimentam as nossas estruturas e campos de energias fluentes. Tudo isto a nos manter vivos e atuantes, seja em que mundo ou campo vibracional nos estejamos modificando, não é? Assim, queridos irmãos, procuremos alinhar alguns itens a serem percorridos por nós, a ajudarmos as outras almas,
a se abrirem também às vibrações do bem, a tentarem alcançar as plenas disposições a executar esta virtude esta maior, porque precisamos perceber que somos todos depositários de todos os benefícios universais. Vou colocar a vocês algumas destas etapas que precisam ser perseguidas e percorridas. Eu diria que, em primeiro lugar, será preciso que tomemos consciência do que significa esta palavra, bem. No Dicionário Universal das Composições Altruístas, bem significa agasalhar algo ou instituir fatores a favorecer alguém, alguma coisa ou situações, de modo a promover alívio, atenção, amor e caridade, dispensando vibrações a alimentar as naturezas ou as circunstâncias que as envolvem, suprindo-as de forma clara e lúcida, distanciando-as das predações da matéria e do espiritual, e instituindo um grande estado de equilíbrio a favorecer continuidades férteis e favoráveis ao desenrolar de vidas, de situações e de estruturas. Esta é a definição do bem no Dicionário Universal das Composições Altruístas. Assim, após identificarmos o significado desta palavra de maiores vibrações, passemos às etapas seguintes, como de conseguir não só identificar este termo, como também de analisá-lo diante das nossas atitudes de cada dia. Sim, mas perguntariam como analisar o bem se às vezes encontram-se as almas sem percepções maiores a captar estes benefícios, por estarem longe de perceber o momento em que preciso atuar, por justamente não terem voltadas as atenções aos outros seres e somente a si próprias. Bem, na verdade, ao identificarmos o termo bondade e benefício, precisaremos querer estendê-lo, não é? Estendê-lo a nós, promovendo em nós algumas reformas em nossos pensamentos e atitudes. Assim, perguntemos a nós mesmos, numa constante vigilância, o que precisamos realizar a beneficiar nossa alma e a estrutura em que nos articulamos. O quê? Após esse questionamento, e logicamente na movimentação do bem em direção própria a nós, concluindo no que necessitamos modificar, a que as possibilidades de atuação do Pai em nós se efetivem, manteremos em constância real e conscientização positiva estas modificações e direcionamentos. Portanto, quando nos sentirmos atuando em nós mesmos, iremos perceber que poderemos promover em nosso próximo estes mesmos benefícios que promovemos a nós, gerando ao próximo momentos mais felizes e envoltos em maior equilíbrio e paz. Portanto, ao percebermos que já despontamos como, entre aspas, fazedores do bem maior, preciso que esta prática seja contínua e profícua, a alimentar almas no maior desprendimento de si mesmas. Exatamente. Porque este despojar-se acontecerá lentamente. Quando? Quando os sentidos estiverem mais alertas e captarem as grandes necessidades de almas naturezas. Quando então a disposição ao bem
for uma constante a motivar nossa vida, gerando a cada minuto a paz e a concórdia. Amigos, etapas serem perseguidas de vida em vida, alicerçando esta condição benéfica a nós em espírito, ultimarão após esse despertar atos e movimentos espirituais que irão nos suprir a alma no viver diário. Então, como vemos, para que estejamos colocados à disposição de beneficiar, necessário se faça uma grande trajetória, grandes manobras íntimas, sim, vontades persistentes, percepções alertas e uma comunhão com as almas superiores que irão imprimir em cada ser o que ainda lhes falta, para que possam complementar suas atitudes e vontade de servir, de prestar socorro e benefícios a todos e a si mesmos. Contarão todos com os préstimos dos irmãos espirituais superiores, desta maneira. Portanto, coloquemo-nos, irmãos, à disposição do bem, pois o bem é a personificação do ser que nos criou. E por isso mesmo retemos este benefício em nós, esperando que nós em espírito despertemos para o imenso potencial que se encontra dentro de nós a ser manifesto, promovendo o nosso íntimo a verdadeira claridade espiritual a nos beneficiar, para que aprendamos a sair de nosso casulo de egoísmos e vaidades, lançando a todas as naturezas circundantes esse potencial trabalhado por nossa vontade e pela força impulsiva que conquistaremos lentamente a cada vida, numa disposição própria, já desperta a alastrar o bem maior aos irmãos de caminhada.